Senhor Biologia. E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula. A aula hoje é a continuação da aula sobre a evolução da célula. Aqui nós vamos falar como que surgiu as mitocôndrias e os cloroplastos. É legal que você tenha assistido outro vídeo, hein? Você que está vendo essa aula agora e não assistiu a aula anterior, dá uma paradinha, dá uma pausadinha aí e assiste a aula anterior, beleza? Isso, assistiu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Você lembra lá que a evolução da célula eucarionte a partir da célula procarionte se deu a partir de um processo de invaginação da membrana plasmática. A membrana plasmática foi penetrando para o interior do mieloplasma, lá na célula procarionte ainda, e isso foi confinando o material genético em volta de uma estrutura membranosa que a gente chama de carioteca. E assim fez nascer quem? O núcleo. E ao mesmo tempo que esse processo que fez nascer o núcleo, fez surgir também o retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama de ergastoplasma. Não esqueça esse nome, galera. Ergastoplasma, hein? O ergastoplasma, o retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi também. Essas três organelas surgiram a partir desse processo de invaginação, assim explicam os citologistas evolucionistas. E a partir dessas três organelas surgem outras, como lisossomo, peroxissomos e assim por diante. Mas a história da mitocôndria e do cloroplasto é diferente. Você acredita que a mitocôndria e os cloroplastos tiveram vida independente? Lá nos primórdios, lá no surgimento das primeiras células, naquele oceano, aquela sopa de nutrientes que era o oceano, que começou a surgir a vida ali. As mitocôndrias eram células que tinham a capacidade de absorver o oxigênio e fazer a metabolização do alimento, tendo o oxigênio como receptor final de elétrons. O que é isso? Respiração celular. Respiração celular aeróbica. É isso aí. Olha só o desenho aqui no quadro aqui que eu vou fazer. Preste atenção. Passe de mágica. O quadro agora está preenchido. Veja bem como a gente estava dizendo, hein? A célula eucarionte era uma célula anaeróbica. Ela não tinha, olha aqui, isso aqui é uma célula anaeróbica. O que é uma célula anaeróbica? É aquela célula que metaboliza o alimento sem a utilização do oxigênio. Não tinha o oxigênio, ela não usava o oxigênio, não existia oxigênio na atmosfera e elas eram células anaeróbicas. E aí o oxigênio foi aparecendo, surgiu os organismos fotossintetizantes que foram produzindo o oxigênio, e aí esse oxigênio fez surgir, a existência desse oxigênio permitiu surgir alguns organismos aeróbicos que utilizavam o oxigênio para metabolizar o alimento. E utilizar o oxigênio é muito bom, porque veja bem, a partir de uma molécula de glicose, sem utilizar o oxigênio, a célula consegue obter 2 moléculas de ATP somente. Utilizando o oxigênio, ela consegue obter até 38 moléculas de ATP. Veja que é muito mais eficiente, né? Então o que aconteceu? Essa célula eficiente, ela penetrou no interior dessa célula anaeróbica. Uma célula aeróbica penetrou no interior de uma célula anaeróbica. Ela foi, olha o desenho aqui, ela foi fagocitada. Por isso que é um processo, olha aqui no quadro, endossimbiose. Ela foi penetrando dentro dessa célula anaeróbica e acabou se tornando a mitocôndria. Olha para esse desenho aqui, a mitocôndria. Por isso, algumas características da mitocôndria ajudam a provar isso aqui. Por exemplo, a mitocôndria é uma organela que é formada por 2 camadas de membrana, por 2 membranas. Tem a membrana interna e a membrana externa. A explicação é porque ela foi fagocitada e a membrana da célula que a originou se tornou a membrana externa dela. E a própria membrana que ela já tinha permaneceu como sendo sua membrana interna. Ok? É uma prova dessa teoria aqui. Uma outra prova interessantíssima. Mitocôndria são organelas que apresentam material genético próprio. Ela tem DNA mitocondrial. Isso faz com que ela seja capaz, por exemplo, de se multiplicar. Ela tem a capacidade de se reproduzir independentemente da reprodução da célula onde ela está. Isso tudo são provas de que a mitocôndria ela originou a partir de um organismo independente. Era um organismo independente
que se associou com um outro organismo dependente e acabou se tornando uma organela, que é a mitocôndria. Toda essa historinha aí funciona também para o cloroplasto. O cloroplasto também tem essa origem endossimbiótica. E o cloroplasto também é formado por duas camadas de membrana, por duas membranas. O cloroplasto também tem material genético próprio e tem a capacidade de se replicar independentemente. Como que ficou essa história então? Ficou assim, ó. A célula que apresenta a mitocôndria somente são de origem às células animais. E as células que apresentam mitocôndria e cloroplastos, lembrando que o cloroplasto é a organela que guarda a clorofila e que faz com que essa célula seja capaz de realizar o quê? A fotossíntese. Ela consegue fabricar o próprio alimento. Deu origem a quem? As células vegetais. Células vegetais apresentam, entre outras coisas, mitocôndrias e cloroplastos. As células vegetais, os vegetais têm a capacidade de fazer a respiração aeróbica, como nós fazemos, e ainda a fotossíntese. Nós, que temos as células animais, célula animal, somos capazes de fazer a respiração celular graças à mitocôndria. É isso aí, meu querido, hipótese endossimbiótica do surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos. Ficou a minha dica para você aí, espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha curtido, continue assistindo minhas aulas, continue acompanhando meu canal. Vai aqui no cantinho, dá uma curtida, isso é muito importante, se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula e ó, compartilhe, hein? Compartilha! Tchau! Senhor Biologia.